Eu resumiria da seguinte maneira esse jogo, William. O São Paulo não quis, e também não sei se conseguiria, e o Palmeiras não conseguiu. Eu acho que isso resume tudo. Isso foi melhor do que todo o jogo, Jean. Obrigado, Parabéns, obrigado. Olha, então acho que eu vou encerrar por aqui a minha participação inicial. Palmas para mim, muito obrigado. Parabéns para o Geode. Vocês veem que eu voltei em altíssimo nível, muito melhor do que o nível do jogo. Roma te fez bem. Passo a bola para os companheiros. Como é legal um olhar de fora, né? Maravilhoso, né? Espetacular. Esse foi o gol que não saiu no jogo. Foi o gol do Jean. Obrigado, É isso obrigado. aí. Vitor Birner, tudo bem? Você está olhando por outro aspecto, né? Parece que o jogo mexeu com você de alguma forma. É uma das raras oportunidades. Eu concordo com o Jean. Primeira coisa, boa noite a você, William, ao Jean Oddi. Mais uma vez, bem-vindo de suas férias. Eu sei que eu vou dizer isso várias vezes durante o ano, se Deus permitir. Boa noite ao Léo, ao professor Celso Zelt, aos fãs do esporte. E a taxa cambial também O que me chama a atenção, eu vou um pouco além do Jean. Vai lá. Não é que o São Paulo exatamente não quis. O São Paulo não tinha como querer, e a gente vai falar sobre a escalação inicial, com Oscar e Lucas no banco, que não é exatamente um desejo do Zubeldia. Né? Clássico era para jogar os dois. Provavelmente, se fosse um jogo de Libertadores de Brasileiro, eles teriam jogado. Aí tem algumas questões ali que... Que é o campo? Campo, exatamente. O São Paulo teve alguns jogadores machucados, ali teve uma conversa dentro do São Paulo, por isso eles não começaram jogando. Perdeu o Ferreira, não tinha jogadores de lado de campo. O Palmeiras tem construído muito pelos lados nos últimos jogos. Montou uma linha de 5, colocou um terceiro zagueiro, fechou 2 do lado, colocou 3 jogadores no meio de campo, deixando 2 atacantes adiantados. Não tinha jogada pelos lados. O São Paulo se limitou a fazer o que era possível com a escalação e sem opção de jogadores no banco que mudasse isso, a não ser colocando os principais jogadores em uma outra formação. O São Paulo não tinha como fazer muito mais do que o São Paulo fez hoje. Poderia, obviamente, no lance inspirado, mudar isso. O Palmeiras tinha que fazer mais. Esse número aí, ele é um exagero, né? Não é que é exagero, o número é real, ok. 15 finalizações do Palmeiras, 4 do São Paulo. Mas se a gente olhar a qualidade das finalizações, 2 só certas do Palmeiras, uma do São Paulo. Então... Essas 2 certas, teve um grande lance que foi uma defesaça do Rafael na cabeçada do Flaco e um chute ali de fora da área, meio que despretensioso, que o Rafael encaixou. E assim, por isso que eu falo aqui, número de 15-4, quem só vê o número fala, opa, mas... E é essencial que a gente diga, a ideia de jogo do Abel foi uma ideia de um time agressivo. Um time que, ofensivamente, deveria funcionar, mas que, na prática, só funcionou nos cruzamentos na área. E mesmo São Paulo com o terceiro zagueiro, a marcação da jogada aérea tem sido, para mim, o ponto mais fraco do trabalho do Zubeldia, que é um trabalho que eu gosto e muita gente não gosta. Então, eu acho que o Palmeiras ficou devendo. Hoje, diante do seu torcedor, com a necessidade do resultado, que o São Paulo já estava praticamente classificado, sem 2 dos seus principais jogadores, eu acho que, assim, eu não podia esperar muito mais do São Paulo, a não ser inspiração individual, coletivamente, jogou como nem joga, enquanto o Palmeiras entrou para conseguir mais e o Palmeiras realmente não conseguiu. Porque na realidade, se a gente olhar bem, esse 0x0 ficou legal para o São Paulo, porque o São Paulo fez um clássico fora de casa, já sem Lucas, sem Oscar, claro que depois eles entraram, mas os jogadores foram poupados, teve o problema com o Ferreirinha que você citou, e a gente olha aqui a tabela de classificação, o São Paulo chegou a 16 pontos, o São Paulo está classificado, isso aí ponto final, porque o Noroeste tem 7, é o terceiro, não vai chegar. São Paulo pode ser ultrapassado pelo Novo Horizontino, mas ainda assim são 4 pontos de diferença. Muito possivelmente o São Paulo fecha essa fase como líder do grupo. Ok. Já o Palmeiras está na seguinte situação. Ele continua em terceiro, a Ponte Preta empatou, né, nessa rodada. Ele continua em terceiro, fica a 2 pontos ali da Ponte Preta e agora, né, vai ter que nas 2 próximas partidas vencer, contar com o tropeço da Ponte Preta e tal, para poder... Eu ainda acho que o Palmeiras passa, mas... ele fica numa situação ali que, neste momento, não está classificado para a próxima fase. O São Bernardo já foi, né? Aliás, se classificar em primeiro, o São Bernardo foi a 22 pontos, ganhou do Guarani e já abriu 5 pontos, dificilmente perde a liderança. A briga agora é para ser segundo lugar do grupo. É isso aí, William. Boa noite a você, aos companheiros, a todos e todas que nos assistem. Só um detalhe, o São Bernardo com um empate garante o primeiro lugar do grupo. O Palmeiras, em tese, não depende mais de si, porque esse é um campeonato que você não tira ponto de ninguém. Eu diria até diretamente que o Palmeiras depende do São Paulo, porque o São Paulo joga com Ponte Preta e São Bernardo. Então, essa era a diferença do jogo de hoje. Eu concordo quando o Vitor falava que a gente tinha que esperar mais do Palmeiras, porque é o Palmeiras que tinha que se coçar. Não conseguiu. Agora, eu acho que tudo começou muito... Eu entendo todos esses argumentos, sabe? Tudo isso
explica, mas não justifica. Quem quer ver futebol, esse clássico já começou frustrado com um monte de gente boa no banco, seja pelo motivo que for. O Estevão estava no banco, bom lembrar, né? Acabou entrando. O Maurício se machuca com 3 minutos de jogo, mas tinha o Estevão no banco. O quarteto do São Paulo, a favor do Zubeldia, hoje você pode dizer que ele utilizou os 4. E contra que ele não utilizou o quarteto, né? O Oscar entra ali mais para perto do fim, no lugar do Luciano. O quarteto mesmo, só Luciano e Caleri. E quando você fala dos números, eu estava vendo a tela também, e fiquei pensando aqui, o primeiro de todos esses chutes, a gol, foi do Richard Rios, encaixado pelo Rafael, com 10 minutos do segundo tempo. E ninguém aguenta, né? A gente sabe que é início de temporada, que os times estão se armando, que os estaduais não atraem como atrai o Campeonato Brasileiro e as outras competições, algumas delas já começando, como a Libertadores, a Copa do Brasil. Mas eu acho que um mínimo de futebol profissionais têm que apresentar. Eu não sei como vão ser as coletivas dos técnicos hoje. Estou curioso. Eu estou curioso até para saber o que eles vão ter para dizer. Porque se eles tiverem um mínimo de autocrítica, eles vão passar por isso. Como esse jogo foi ruim, amarrado. Mas concordo que foi 0-0 para o São Paulo. O São Paulo não precisa. Quem precisa mais, talvez seja o Zubeldia, que está muito cornetado, e eu acho também com certo exagero para ele, talvez um resultado positivo. Aquela bola do Lucas, acho que agora, né? É essa a bola do Lucas? Segunda do Afonso, nosso acabado de entrar em campo. O chute no gol que o São Paulo deu, o chute no alvo. Nada substitui o talento, né? O cara com 30 segundos em campo, ele fez o que 22 não tinham feito até ali. Segundo o Eduardo Afonso, ele está mais pressionado nas redes sociais do que dentro do CT. O Edu está lá o tempo inteiro, fica com a informação do repórter, apesar de, obviamente, ter gente que não apoia tanto o trabalho do Zubeldia no CT. O Lucas entrou, na hora que o Lucas entra, né, Bertozzi? Ele, inclusive, melhora o São Paulo, e depois aí o Palmeiras tenta muita bola aérea, como a gente está vendo aí nas imagens, né? Muita bola aérea, muita bola levantada na área, entra o Thales também, enfim. Mas nada deu muito certo para o Palmeiras jogando em casa hoje também, Bertozzi. Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite, companheiros. Jean, prazer tê-lo de volta, direto das ruas de Roma, né? E o sorrisão dele em Roma, hein? É um negócio maravilhoso. Né? Esse homem que normalmente é tão avesso aí a grandes aglomerações de pessoas, dessa vez ele conseguiu aproveitar bem. Mas voltando ao nosso tema aqui... Estava tão bom falar de Roma. O Birner tinha chamado a atenção sobre uma dificuldade do São Paulo em bolas aéreas. E o Palmeiras tentou, ou por limitações para jogar de outro jeito, ou por reconhecer isso, tentou usar muito desse recurso. E acho que não por acaso o primeiro... né, que saiu ali foi a cabeçada do Flaco, que passou por cima, e depois teve outra que o Rafael defendeu brilhantemente, mas acho que a gente pode falar que as duas melhores chances do Palmeiras no jogo foram essas duas com o Flaco, né? Uma que passou perto, a outra que o goleiro do São Paulo defendeu. Mas é pouco, considerando que o Palmeiras era o time mais próximo do seu ideal, considerando que o São Paulo também fez uma escolha de um time que está em situação mais confortável na tabela, o Palmeiras poderia ter feito melhor. Não acho a situação desesperadora, porque eu acho que, como disse o professor, o normal é o São Paulo ganhar da Ponte. São Paulo ganhando da Ponte, o Palmeiras com 2 vitórias está classificado, vai classificar. Embora entenda o ponto de vista que o Birner sempre defende bastante, né, da importância relativa do estadual, começar o ano com um revés no estadual, não ficando entre os 8 melhores... Crise. Concordo. Crise. Então, assim, acho que o Não é importante ganhar, é bom ganhar, é sempre divertido, mas perder... Então, assim, Olha, querida, desde que eu fui eleita presidente do Palmeiras, há mais de 3 anos atrás, me cobram esse centroavante. Não é? E o Palmeiras sempre está no mercado. Nós temos excelentes atletas. Nós não vamos contratar jogadores porque a imprensa pede, porque o torcedor pede, porque se eu contrato um 9, mas não é o 9 que o torcedor queira, vão também pressionar, porque não era esse, era outro. Então, as decisões do Palmeiras são sempre feitas internamente. O que eu acho melhor, o que o meu diretor de futebol acha melhor e o que o nosso treinador. Quando ela fala assim, muita gente não gosta. Eu acho que ela tem todo o direito de falar desse jeito. Mas ela é muito querida mesmo. Às vezes ela pode interpretar mal esse querida dela. Mas ela foi tão gentil hoje, ela não ia falar. Então, não, assim, mas eu digo assim, na questão de contratar, quem é o centroavante ideal para o Palmeiras?
É difícil você falar um nome ideal do centroavante. Só que assim, o que eu entendo da torcida do Palmeiras? Virou a temporada. A torcida quer ver um jogador que chegue o Paulinho. É um nome. Não tá jogando. Vai demorar 2 meses. Mas todo mundo sabia. Todo mundo sabia, isso. Mas não tá jogando, não tá atuando. Veio o Facundo. É um bom jogador, mas não é um jogador que salta os olhos da torcida para falar, chegou o cara. Felipe Anderson tá machucado. Felipe Anderson a gente já viu a temporada passada. O Maurício começou bem a temporada. Mas a torcida do Palmeiras quer o cara. Ela quem é o cara? A torcida quer jogadores que decidam jogos. Eu acho que é um pedido já. A gente fala muito do 9. O Palmeiras quer um 9. Não é só o 9 que faz gol. É o 8, é o 9, é o 10, é o 7. Como a gente quem foi esse jogador do Palmeiras que foi o cara que decidiu o jogo nesses últimos 5 anos que o Palmeiras tem ganhado tudo? Tem um tal de Hendrick que ganhou o Campeonato Brasileiro. Jogou um campeonato. Reta final. O Dudu jogou bem, né? O Rafael Veiga. Não, gente, teve o Dudu, teve o Hendrick, teve o Rafael Veiga, teve o Rony, que é o maior artilheiro do Palmeiras da história da Libertadores. Desses 3 já saíram. Sim. Eu estou dizendo assim, o Palmeiras talvez nunca tenha tido um cara. Sim. Isso é questão de opinião. Na minha, o Palmeiras sempre teve um bom elenco, uma boa conexão técnico e elenco, e jogadores que foram atuando e fazendo. Então teve um momento em que era o Rony, que não é um craque, né? Mas foi o Rony. Repito, artilheiro do Palmeiras na Libertadores. E conseguiu essa artilharia nos últimos 4 anos. Porque o coletivo do Palmeiras era muito forte. O Hendrick jogou 6 meses no Palmeiras, 1 ano. Foi super importante no Brasileiro, de 23, né? 23, então, mas jogou... Mas assim, o Abel não fala, não somos nós que estamos falando. Isso desde 2020, final de 2023. Ele não fala da tal da eficácia. Fala. Falta eficácia, o time cria um monte. E diminuiu a eficácia. E diminuiu a eficácia. Então, o que a torcida pede, você ouve os caras nos estádios, os comentários dos programas, que melhora a eficácia. Certo. Sempre, você pode ter o melhor coletivo do mundo, é um cara que vai fazer o gol. Não dá para fazer gol duplo, tem um cara que vai fazer o gol. E os caras decisivos são esses jogadores, que eu acho que o Palmeiras hoje é carente desse tipo de jogador. Se você for avaliar os últimos resultados, sem reduzir a importância que o Palmeiras tem, é um time forte, acho que tem chance de classificar ainda. Sendo forte. O Palmeiras não ganhou nenhum jogo decisivo no seu estádio desde a final do Campeonato Paulista. Quero começar falando sobre mercado. Leila Pereira admitiu, depois do empate em 0-0 contra o São Paulo, no Allianz Parque, que o Verdão tem um problema em relação ao 9. Ela chegou a tratar essa história até como um karma, porque é um dos primeiros pedidos de torcedores e também de comissão técnica, mas o Palmeiras não consegue ter êxito em relação a esse jogador. Pedro do Flamengo, Vitor Roque, Gabriel Jesus, vários nomes de peso já foram tentados, sem nenhum acordo até esse momento. Para piorar, negociação com o Vitor Roque, que havia causado boa expectativa, depois de o atacante de 19 anos dizer sim ao Palmeiras, ela parece ter dado alguns passinhos para trás. Isso porque Manu Forjato, diretor de futebol do Betis, deu uma entrevista afirmando o seguinte, abre aspas, não tem nada sobre a saída do Vitor Roque. Nem o Vitor Roque, nem seu entorno, nem o Barcelona, com quem temos boa relação, muito menos eu dissemos qualquer coisa sobre a saída dele. É totalmente falso, afirmou o dirigente do Betis. Aí você deve estar se perguntando, mas como assim? Já tem proposta do Palmeiras e é falso? Essa é a estratégia que o Betis encontrou para tentar valorizar o Vitor Roque e ganhar alguma grana. O jogador pertence ao Barcelona e está emprestado até junho, e para liberá-lo agora, o Betis vai exigir uma compensação financeira, que aumentaria ainda mais o custo para o Palmeiras. Verdão que já ofereceu 24 milhões de euros ao Barcelona, o Barça quer 27 milhões de euros fixos, além de bônus. Para piorar, ainda tem essa grana paga, que teria de ser paga ao Betis. O Vitor Roque acabou perdendo espaço e foi reserva mais uma vez. Fala seus palmeiros, comente abaixo o que acharam desse empate. Acha que a gente classifica ou não? Será que o Traicas vai querer entregar? Se inscrevam no canal e deixem o like.